A primeira coisa que eu gostaria é a gente tentar entender de quem é a responsabilidade em relação a conseguir o milagre ou intervenção de Deus. Deus, por muito tempo, desde gerações anteriores, vem fazendo uma promessa. Eu vou levar vocês uma terra que mana leite e mel. Canaã era chamada de a terra prometida. E a promessa, querido, revela um desejo claro de Deus de fazer algo na vida de alguém. Mas mesmo Deus desejando, isso não significa que a pessoa vai experimentar. Uau! Mas é verdade. Marcos 9, a partir do versículo 14. O texto diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. Querido, esse texto bíblico mostra uma verdade importantíssima. Esse homem, a Bíblia não diz o nome dele nem do seu filho, mas ele está com a situação terrível, né? Ele está com um filho que desde a infância vem sofrendo, um menino que a Bíblia diz não só que estava endemoniado, mas a Bíblia mostra que esse demônio não vinha perturbando só a vida espiritual, não vinha só trazendo opressão para a vida espiritual do menino, mas literalmente tentando matá-lo, destruí-lo, por muitas vezes e de muitas formas. E nós percebemos que o que acontece aqui é que é um pai desejoso de encontrar ajuda, e ele vem ao lugar certo, que é o lugar onde Jesus estava. Ele vem não só ao lugar certo, mas está procurando a pessoa certa. Eu não sei se antes disso ele já não bateu, como muitos de nós, em muitas outras portas, né, antes de encontrarmos o Senhor Jesus. Mas o fato é que nessa hora ele consegue buscar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa. Mas, mesmo estando no lugar certo, diante da pessoa certa, para que o milagre pudesse acontecer, Jesus confronta esse pai, Jesus o ensina, Jesus corrige, porque a atitude deles estava errada. E eu quero tentar te mostrar isso, porque não adianta estar apenas no lugar certo, diante da pessoa certa, que é Deus, que pode operar um milagre nas nossas vidas, se nós não tivermos a atitude correta. Então eu quero refletir sobre a importância de termos fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Tiago 1,
quando a Bíblia fala sobre pedir sabedoria, ele diz, peça porém com fé, não duvidando, porque a Bíblia diz, o que duvida é semelhante ao homem, a onda do mar que é levada pelo vento. E a Bíblia diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. E diz, aonde há dúvida, ninguém recebe nada de Deus. Então, nós temos tentado mostrar aqui como é importante entender a fé, porque a fé é o acesso à graça de Deus. E toda a manifestação de Deus, para mim e para você, ela é uma operação da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Uma única forma de entrarmos nesse depósito da graça de Deus e usufruir aquilo que já está à nossa disposição é através do entendimento do que é fé, como operar na fé, como funcionar na fé. Quando Jesus chama aquela geração de incrédulos, eu creio que nós temos um ponto-chave aqui. Ele diz, ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Eu creio, querido, que a incredulidade, ela fere o coração de Deus. Não só pelo fato de que não estamos confiando nele, Deus não precisa da minha e da sua confiança. Mas Ele sabe que sem a minha e a sua fé, Ele não pode fazer nas nossas vidas. Então nós servimos a um Deus que nos ama, um Deus que está disposto a fazer coisas extraordinárias, poderosas na nossa vida. Amém, queridos? O que Paulo fala em Romanos 8,32, Paulo escreve aos romanos, ele diz o seguinte, se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ou seja, se Deus deu Jesus, que é o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer loucura por você, querido, amém? E nós precisamos crer nisso. Eu creio que a incredulidade fere o coração de Deus, porque nos impede de receber o que Ele tem. Mesmo aquilo que é a vontade expressa e declarada de Deus. Nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus tira uma geração inteira do Egito. E Deus, por muito tempo, desde gerações anteriores, vem fazendo uma promessa. Eu vou levar vocês uma terra que mana leite e mel. Canaã era chamada de a terra prometida. E a promessa, querido, revela um desejo claro de Deus de fazer algo na vida de alguém. Mas mesmo Deus desejando, isso não significa que a pessoa vai experimentar. Uau! Mas é verdade. No livro de Hebreus, no capítulo 3, o versículo 19, quando a Bíblia fala sobre aquela geração que não pode entrar em Canaã, a Bíblia diz assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Não era falta de vontade da parte de Deus, não era falta de poder de Deus, não era falta de promessa, nada disso. Mas a Bíblia diz em Hebreus 4 que a promessa, a palavra de Deus, não foi misturada com fé no coração deles ali. Então, para que o plano de Deus, o propósito de Deus, as promessas de Deus se concretizem na nossa vida, para que o poder de Deus opere, nós precisamos aplicar fé. Então, precisamos entender um pouco sobre essa questão de fé. E eu creio que nesse texto nós temos aqui um importante ensino, porque esse homem, ele vem com uma atitude errada. Vamos rever alguns versículos aqui que nós lemos nesse texto. Resumindo uma parte dos acontecimentos aqui, Jesus chega, no versículo 16, diz que ele abordou os escribas. O que vocês estão discutindo com ele? E quem responde não são nem os discípulos, e nem os escribas. Quem responde é o pai do menino endemoniado. Ele diz, mestre, eu te trouxe o meu filho, possesso de um espírito imundo. E eu disse, eu vim atrás de você buscar ajuda, mas quando eu cheguei aqui, falaram que o senhor subiu o monte para orar. Então eu pedi ajuda dos seus discípulos. No entanto, eles não puderam ajudar o meu filho. Aí, além de deixar claro que os discípulos não puderam, esse pai encara Jesus e diz, se você pode alguma coisa, eles não puderam, mas se você pode, então faz alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. E o que a gente percebe aqui no confronto de Jesus com esse homem, é que o erro desse homem foi transferir, ou tentar transferir para outro, uma responsabilidade que é dele, que é minha, que é sua. A responsabilidade de crermos. Responsabilidade de crer. Primeira coisa que eu quero compartilhar aqui, querido,
que a responsabilidade de receber qualquer milagre, intervenção de Deus, repousa antes de tudo em nossos ombros, antes de qualquer outra pessoa. Aquele homem chega transferindo como se a possibilidade tivesse outra. Olha, os seus discípulos não puderam fazer. Se você pode, já que você é Deus, né, então resolve aí. Então muitos de nós temos vindo a Deus com essa mesma atitude. Às vezes estamos no lugar certo, diante da pessoa certa, mas a atitude errada nos priva de receber o milagre de Deus. Quando esse camarada diz para Jesus, no versículo 22, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda, Jesus faz uma coisa, é o único momento que eu vejo isso nos evangelhos. Jesus meio que dá uma chamada no pai desse menino. Jesus diz, se pode. Jesus olha para ele e fala, se pode. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. O que Jesus entende? Que aquele camarada está jogando a batata quente para os outros. Ó, joguei para os seus discípulos, eles não deram conta, agora eu estou jogando para você, resolve aí. Jesus pega a batata quente e devolve para o pai. E diz, a possibilidade não está sobre Jesus, a possibilidade não está sobre mim, é o próprio Jesus falando. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer. Ele diz a possibilidade, querido, o universo de possibilidade de intervenção de Deus, de milagre, ele reside naquele ambiente onde as pessoas decidem exercer a sua fé. Então Jesus está dizendo, aquilo que você precisa não depende de mim, não depende de ninguém, depende apenas de você, que você creia. E nessa hora, quando Jesus devolve a batata quente para ele, o camarada de alguma coisa, de alguma forma ele entende, e ele aceita, ele fala, eu creio. Naquele momento, querido, o entendimento de algo se manifesta na vida daquele pai que o leva a receber o seu milagre. Então, a primeira coisa que eu gostaria é a gente tentar entender de quem é a responsabilidade em relação a conseguir o milagre ou intervenção de Deus. Mateus 8,13, quando Jesus fala com o centurião, e ele vai interceder por um servo dele que está doente. Jesus diz assim, seja feita conforme a tua fé. Essa palavra de Jesus, querido, é muito clara, é muito específica. Ele diz, seja feito conforme a tua fé. Ele está dizendo, a intervenção de Deus, o mover de Deus, o milagre de Deus vai acontecer na proporção da tua fé. Deus vai ser na sua vida do tamanho da sua fé. Então é melhor você entender fé, é melhor você fazer sua fé crescer, é melhor você trabalhar nisso se você quer experimentar mais da parte de Deus. Quando Jesus diz para ele, vai ser conforme a tua fé, ele não está dizendo conforme o meu poder, não é conforme a unção que está sobre mim. Querido, Jesus teve alguns lugares que ele não pôde fazer milagre. Marcos 6 diz que quando ele está em Nazaré, a sua cidade, a Bíblia diz que ele se admirou da incredulidade daquele povo. E o texto diz, não pôde fazer ali milagres. Não é que ele não quis. A Bíblia diz que ele não pôde, porque essa questão, querido, de entendermos a responsabilidade de crer, ela é individual, ela repõe sobre os nossos ombros e não adianta a gente tentar transferir. Muita gente, querido, gasta muito tempo fazendo todo tipo de campanha, todo tipo de reunião, tentando achar alguém que resolva o seu problema. O que você precisa, querido, não é achar alguém que resolva o seu problema. Toda a solução que você precisa reside em Deus e pela graça de Deus está à sua disposição, mas você só vai pegar isso pela fé. Então você precisa entender fé e precisa entender que a responsabilidade de crer é toda sua. Você pode dizer amém? Amém, querido? Várias vezes na Bíblia nós vamos ver Deus jogando a batata quente de volta. Em Êxodo 14, 15, 16, Moisés sai com aquela nação toda do Egito por ordem de Deus. E depois daquele milagre que os libertou, sai lá o faraó perseguindo os israelitas. Ele chega a um lugar onde à frente tem o Mar Vermelho e atrás um exército dos egípcios. Moisés começa a orar e é interessante a resposta de Deus. Êxodo 14, 15, Deus diz assim, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Deus está dizendo, você está orando por quê? Deus diz, é hora de você usar aquilo que eu te dei. Deus diz, estende a vara que está na tua mão. Deus já tinha dito, você vai operar sinais com ela.
Deus diz que você está debaixo de promessa, você está debaixo de palavra, para de orar e faz você alguma coisa. Em outras palavras, Ele está dizendo, põe em prática a sua fé. E deixa eu te falar, queridos, por não poucas vezes, há momentos das nossas vidas, queridos, que Deus coloca o mar vermelho na frente e o exército do inimigo atrás. Ou você acha que Deus não sabia que o exército do inimigo estava vindo atrás, enquanto aquele povo marchava em direção ao mar? E nessa hora, Deus espera que você responda, porque está sobre os teus ombros a responsabilidade de crer que Ele é o Deus do impossível. Sim, queridos, Deus é o Deus que pode todas as coisas. Enquanto há vida, há esperança. Mas esperança sem fé não move montanha. Nós temos que crer, queridos. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruta no fruto nas videiras, ainda que o produto das oliveiras fale e o campo não produza mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, não haja mantimento nas despensas, e não haja emprego, não haja uma luz no horizonte, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. E tudo isso para que você cresça, queridos, em fé e amadureça em Deus. Há momentos, querido, que nós precisamos entender que Deus vai colocar a batata quente e vai dizer, ei, é com você, não é só comigo. E a gente precisa entender, querido, essa responsabilidade. Marcos capítulo 4, vamos abrir lá Marcos capítulo 4, 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que os mesmos já estavam enchendo-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram, mestre, não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, calma-se e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse, por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, há algo interessante aqui. Eles acordam Jesus, e eles estão apavorados, e diz, o Senhor está percebendo que nós vamos morrer? Não, você não está percebendo? O Senhor tem que fazer alguma coisa a respeito. Vários momentos nós vemos Jesus fazendo algumas coisas e dizendo aos discípulos que eles poderiam estar fazendo igual. Jesus diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Querido, Jesus andou e caminhou nessa terra como homem ungido pelo Espírito Santo, usando e aplicando fé. Marcos 11, quando a Bíblia diz que Jesus maldiçoou uma figueira e ela secou desde as raízes, os discípulos ficam impressionados. E diz, que coisa é essa que aconteceu? Jesus diz para eles, se vocês tiverem fé, vocês não vão fazer só o que foi feito à figueira, mas vocês vão dizer a esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e vai ser assim com vocês. O que Jesus está dizendo? Não é só eu que posso fazer isso. Vocês podem fazer exatamente as mesmas coisas. E essa, querido, é a chave que nós não podemos esquecer. Quando Jesus olha para ele e diz, por que vocês são assim tímidos? A palavra traduzida aqui, tímido, é covarde, medroso. Ele diz, por que vocês são assim tão medrosos, tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Eu acredito que Jesus está dizendo, vocês poderiam ter se levantado para mudar essa situação. Vocês poderiam ter acalmado o mar. Vocês poderiam ter feito isso. Mas a maior parte do tempo, como nós nos relacionamos com Deus? Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Como se só o fato de você ter um problema fosse o que Deus precisa para fazer algo na sua vida. Meu querido, olha aqui para mim. Dá um minuto da sua atenção. Deixa eu te falar algo. Eu preciso falar algo difícil. Eu sei que a gente já tem falado algumas coisas bastante difíceis aqui. Mas talvez o que eu vou te falar agora, talvez seja um pouco difícil para eu
e você digerirmos. Mas é uma absoluta verdade. Escuta. O céu não se move por necessidade, se move por fé. O Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Querido, o mundo está precisando ser salvo. As pessoas não são salvas só porque precisam de salvação. Elas só entram no depósito da graça, com a provisão de salvação, por meio da fé. Tudo aquilo que nós vamos receber de Deus é através da fé. E o que Deus faz, querido, não é responder necessidade, Deus responde fé. Mas quantas vezes nós já não oramos dessa forma, né? Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo que eu estou precisando, que eu tenho necessidade? Irmão, Ele está vendo. Talvez Ele esteja sofrendo mais do que você, porque Ele te ama, Ele quer mudar a sua condição. Mas normalmente a nossa atitude é transferir, dizer, ei, resolve o meu problema. Só falta falar para Deus, você não vai fazer nada, não? Você é Deus, você ganha para isso. A maneira como muitos de nós agimos é querer transferir o tempo todo a responsabilidade que nós poderíamos, na verdade, chamar sobre nós mesmos. Dizendo por meio da fé, eu vou experimentar algo, eu vou viver o mover de Deus, eu vou viver a intervenção de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Você deve lembrar, a partir do versículo 1, tem um relato como Pedro e João, como eles são instrumento de Deus para levantar um paralítico de nascença. Quando esse homem é curado, ele entra fazendo uma festa no templo, louvando a Deus, saltando, empolgadíssimo com aquilo que Deus operou em favor dele. Mas o que a Bíblia nos mostra, querido, é que começa a juntar gente, porque aquilo foi um sinal extraordinário. E no versículo 12, a gente vê Pedro se explicando. Atos 3, 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fixais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Porque normalmente, querido, as pessoas olham para qualquer pessoa como instrumento de Deus, e falam, não, você pode fazer algo por mim. Você tem algo que eu não tenho. Quando, na verdade, o que nós temos que ter é fé na palavra, fé em Deus. Mas é muito comum as pessoas chegarem em nós, principalmente os pastores, e falar, pastor, ora por mim, porque a sua oração é diferente. Você é mais próximo de Deus. Que conversa é essa, irmão? Porventura existe algum outro mediador entre Deus e os homens que não seja Cristo? Na verdade, por trás dessa frase, o que tem de fato é falta de fé. Na verdade, a frase deveria ser, pastor, ora por mim, porque eu não tenho fé o suficiente para isso. Simples assim. Vamos ser sinceros com Deus? Eu não estou falando aqui que nós não temos graus de fé diferentes. Nós temos que crescer, diz a Bíblia. Nós crescemos de fé em fé, de glória em glória. Tamanhos de fé são diferentes. Porque a caminhada com o Senhor, de fato, são diferentes. E Deus vai nos dando experiência, e nós vamos cada vez mais crescendo em fé e em confiança. Mas o fato é que qualquer um de nós, crendo no coração, podemos fazer coisas maiores do que Ele fez, diz o próprio Jesus Cristo. Portanto, se Ele já nos deu acesso a isso, a responsabilidade é nossa, de crer. E não a obrigação dele fazer, porque fazer Ele pode. O ponto é, você crê? A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você usando o nome dele, querido, você tem acesso a Deus a qualquer hora, qualquer lugar, da mesma forma. Mas de alguma forma, eu acredito que nós temos perdido o melhor de Deus por não entender isso, querido. Veja o versículo 16. O texto diz, pela fé, em o nome de Jesus,
é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora verdes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos os homens. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo, gente, não fomos nós. Eu sei que algumas igrejas, alguns ministérios gostam de dizer que foi ele, né? Alguns gostam de mudar o padrão bíblico, como se fosse a pessoa, como se fosse o lugar. Né? Já viu aquelas pessoas que falam, não, nós vamos levar os pedidos de oração lá em Israel. Deus é mais Deus lá do que aqui? Será que lá é mais perto do céu do que aqui? Será que o nome de Jesus lá funciona mais que aqui? Porque o tempo todo, querido, o que nós fazemos é mudar uma coisa que é muito clara na Bíblia. Pedro está dizendo o seguinte, gente, o milagre aconteceu não é por causa de nós. Ainda que eles tenham sido instrumento de Deus, ele está dizendo, é a fé que vem por meio dele, é a fé que veio pelo nome, é a fé que deu esse homem saúde. Porque a maneira, querido, de recebermos de Deus é pela fé. Amém? Mas o que nós estamos falando aqui é da sua fé em Deus. Então, Deus, a primeira verdade que nós vemos aqui é que a responsabilidade de crer em Deus, o efetuar é dele. Mas a responsabilidade de crer é nossa. Agora, para nós encerrarmos aqui, vamos olhar a segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto. A segunda verdade que a gente aprende aqui nesse texto é que crer é uma decisão. Não só que a responsabilidade é minha, mas crer é uma decisão. Irmãos, o pai daquele menino que estava endemoniado, ele decidiu crer. Quando Jesus disse, tudo é possível ao que crer, tudo é possível a quem, queridos? Ao que crer. Aquele pai diz na hora, eu creio. Mas ele não estava assim tão cheio de fé, né? Porque até ele mesmo diz, me ajuda na minha falta de fé. Mas ele decidiu crer. Querido, a fé não é um sentimento. Alô? Anota isso aí, querido. A fé não é um sentimento, é uma decisão. O pastor Luciano Subirá, ele diz no seu estudo sobre a fé, ele diz que a fé é um combate contra o sentimento. Ele fala que é muito mais um combate, uma luta, uma guerra contra o sentimento do que o sentimento. Paulo diz, combate o bom combate da fé. Entende? Fé é uma guerra contra o sentimento, contra a razão, contra a circunstância, é uma guerra contra o que os nossos olhos veem. A fé, querido, não é uma coisa que você só sente. Você decide. Você toma uma decisão de acreditar, de confiar. A Bíblia diz em Marcos 5,36, Jesus dá uma palavra para Jairo, que fala, Senhor, tem misericórdia da minha filha, ela está quase morrendo. Jesus diz para ele, eu vou curá-la. Antes que Jesus consiga chegar lá, alguém chega para ele com uma notícia e fala, não incomoda mais o mestre, não, sua filha morreu, já desiste, deixa. Jesus, quando percebe o que está acontecendo, ele vira para Jairo e fala, não temas, crê somente, crê somente. O que ele está dizendo? Não deixa o medo entrar, não deixa o sentimento te governar, não deixa as circunstâncias e os teus olhos te enganarem, mantenha uma atitude de fé. Jesus estava dizendo, eu prometi fazer algo, eu estou indo fazer, mas você não pode mudar a atitude do seu coração. Mantenha a sua fé firme, simplesmente acredite. Isso, querido, é uma decisão que nós precisamos tomar. Ter fé, querido, é uma ordem de Jesus. Depois de ter amaldiçoado a figueira que secou, e o discípulo fica impressionado, ele diz em Marcos 11, 22, Jesus diz, tem de fé em Deus. A impressão aí, tem de fé em Deus, é um imperativo. Jesus não está dando um conselho. Ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser esse monte, que se lança-se no mar, e não duvidar no teu coração, mas creu que se fará o que diz, assim será com ele. Aí no versículo 24, por isso vos digo que todas em oração pedidos, crede que receberdes, será assim convosco. Ele diz, se você falar o monte, e não duvidar no coração, mas crer que o que você está falando vai se cumprir, vai ser assim.
Então, nós precisamos entender que essa decisão de dizer, eu vou crer em Deus, eu vou confiar, é nossa. E muitas vezes nós temos que tomar essa decisão numa hora que você não está sentindo a menor vontade, ou na hora mais difícil da nossa história de vida. Mas quase sempre que você tem que tomar decisão, não é um negócio que você está sentindo, querido, não é algo que você sente. Sabe, nós precisamos decidir acreditar e lutar por isso. Amém? E para concluir, querido, eu quero falar sobre a importância de você usar a sua fé, usar a fé que você tem. Naquele momento, o pai do menino que estava sofrendo, ele disse para Jesus, eu creio, mas ao mesmo tempo ele diz, ajuda na minha falta de fé. O que ele está dizendo? Tem fé aqui dentro, tem fé aqui. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas falta. Eu não estou cheio, eu não estou completo, o tanque não está cheio. Ele está dizendo, olha, o copo está mais ou menos cheio, mais ou menos vazio. Qual que é o nosso problema? Que a gente enxerga a nossa falta de fé. O problema é acreditar que, pelo fato de a gente não ter toda a fé que a gente poderia ter, a gente não tem nada. Isso é um erro. Ainda que você não tenha toda a fé que poderia ter, você tem fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Todo mundo, querido, tem uma medida de fé. Agora, essa fé pode crescer. A Bíblia fala que Jesus repreendeu alguns por causa de uma pequena fé e elogiou outros por causa de uma grande fé. A fé pode deixar de ser pequena e vir a ser grande. A fé pode crescer. Não é qualquer fé, querido, que vai produzir resultado. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13, quando ele fala dos dons e do amor. Ainda que eu tivesse tamanha fé. Olha essa expressão, tamanha fé, a ponto de transformar os montes. Então, querido, você não vai começar a mover a montanha com qualquer nível de fé. Né? Você precisa de uma tamanha fé para algumas coisas. Mas ainda que você não esteja nesse nível, querido, você pode começar com os montes pequenos. Né? Você pode começar a exercer fé no nível que você já tem, acreditar aquilo que você já tem. Deus vai vir o seu socorro. Uma das melhores formas de ver sua fé se desenvolver e crescer é exercitar a sua fé. Veja lá em Lucas, capítulo 17. Nós estamos falando aqui de quando Jesus está dizendo que nós temos que perdoar 70 vezes ao dia. E ele está falando isso para os discípulos. E ele fala sobre o irmão, testar sua paciência, pecar várias vezes no dia e você perdoar. E quando Jesus fala a quantidade de perdão no mesmo dia, os apóstolos dizem, no versículo 5, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acredito, querido, que com isso eles entenderam que perdoar é um ato de fé, não é sentimento, é decisão. Mas esses discípulos viram milagre o tempo todo, viram Jesus ressuscitando morto, abrindo o olho do cego, fazendo o paralítico andar. E no meu entender aqui, ele está dizendo, olha, ressuscitar morto, tudo bem, mas perdoar esse tanto aqui, nós não temos fé. No momento que ele fala, aumenta-nos a fé, Jesus ensinou o que eles tinham que fazer. Né? Olha o versículo 6. Respondeu-lhe o Senhor, se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te, transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha o que Jesus está dizendo. A tradução nesse texto na NVI está dizendo assim, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, irmão, pensa comigo, faz sentido Jesus repreender os discípulos por ter pequena fé e depois dizer que uma pequena fé resolve qualquer problema? Se pequena fé resolve qualquer problema, por que ele está discutindo com os discípulos de ter pequena fé? Embora a conversa gire em ter mais fé, sobre aumentar a fé, porque fé cresce. Tessalonicense diz lá, a vossa fé cresce sob maneira. Então o assunto era esse, mas Jesus não está falando do tamanho. Jesus está falando de um princípio de multiplicação da natureza, que é a semeadura e ceifa. Ele disse, se você tiver fé como semente, e plantar e usar aquilo que você tem, ele está dizendo, olha, você quer transformar algo pequeno em grande? Planta.
usa o que você tem, porque essa é a forma de multiplicar. Então Jesus está dizendo, começa a usar a sua fé, ela vai te fortalecer cada vez mais. Entende? Sabe, querido, eu não comecei experimentando o tipo de milagre e intervenção que eu vejo hoje. Alguns anos atrás, eu era um jovem pastor, né, de 28 aninhos, estava começando a minha caminhada como pastor, e eu fazia parte de um grupo de pastores, de obreiros, que era discipulado pelo pastor Géser Cardoso, né, um homem de Deus abençoado. E naquela época eu estava num seminário de batalha espiritual, estudando sobre batalha espiritual, e nós fazíamos ali parte de uma equipe que ministrávamos sobre esse tema, né, de batalha espiritual. E, enfim, eu já tinha visto, né, vários milagres, já tinha participado de várias cruzadas, e visto Deus curar surdo. A gente já tinha visto várias coisas, mas naquele dia em especial, nós estávamos numa noite de uma cruzada, num lugar muito grande, né, muito grande mesmo, tinha muitas pessoas ali. E nós começamos o trabalho, o pastor Géser estava ministrando e a unção de Deus naquele lugar, e a hora que chegou no final, ele chamou as pessoas, né, para frente, né, porque o tema ali era libertação, era cura, e veio muita gente para frente, e nós pastores que fazíamos parte da equipe, nós ficávamos em volta das pessoas, né, orando por aqueles que o Espírito Santo, né, ia dando direção. E eu estava ali, eu fazia parte daquela equipe, eu era do seminário, enfim, estávamos todos ali aprendendo, né, algo que Deus estava nos revelando, trazendo ao longo daquela época, daqueles tempos, e a unção de Deus, e Deus tocando, e uma bênção, e eu estou ali orando, e quando de repente, querida, eu me viro, eu estou no meio daquela multidão, eu me viro, dou uns 2 passos e dou de frente para uma senhora numa cadeira de roda. E atrás daquela senhora tinha toda a família dela. Tinha uma jovem empurrando a cadeira, segurando a cadeira, um senhor, as crianças, e você percebia que a família inteira estava ali. E naquele momento eu parei de frente para a cadeira de roda. E o pastor Géser, lá de cima do púlpito, o púlpito era alto, era um púlpito que passava a altura da sua cabeça. Eu lembro que eu olhei para ele e ele falou, ora! Eu olhei assim, pensei, eu? Ora, você que está com o microfone na mão, né? E aí eu falei, será que é para orar mesmo? Naquela hora, querido, é nessa hora que você vê o mar vermelho à frente e o exército do inimigo atrás. Aí eu olhei de novo para ele como quem diz, você não vai orar? A hora que eu intercedo, né? Eu estou de frente com a pessoa de cadeira de roda, eu não conhecia aquela senhora, não sabia qual era a situação dela. E no fim, eu sei que eu olhei 3 vezes. Na terceira vez, ele falou, ora e põe a fé em prática. Eu falei, bom, agora não tem jeito, agora eu vou ter que orar. Agora eu vou ter que orar. E aí eu comecei a orar, né? E comecei a orar, e eu peguei na mão daquela senhora, e aí eu comecei a declarar cura sobre a vida dela, e eu falei, agora levanta e anda. A mulher levantou. A hora que ela levantou, me encheu de alegria, querido. Eu falei, e o fogo caindo naquele lugar, e Deus curando, e eu vi aquela senhora levantando, me encheu de alegria. Naquele momento, que ela estava de pé, me veio a dúvida. Não é assim que acontece com a gente, queridos? Naquele momento, me veio a dúvida. Eu falei, tá bom, mas ela levantou, mas eu não sei o que ela tem, né? Aí o inimigo começa a trabalhar na sua cabeça. Aí eu falei, tá bom. Falei, agora anda.
Aí ela começou a andar, começou a dar os passos. E aí eu me alegrei de novo. Aí, oh, glória a Deus, ela está andando. Mas aí eu pensei não, o inimigo falou, mas você não sabe se ela já andava, você não sabe qual é o problema dela, você não sabe se ela era paralítica, de fato, né? Só que aí você fica nesse momento, querido, é aí que você tem que pôr a sua fé em prática, é a guerra, é aí que entra a guerra entre as circunstâncias, o que você está vendo, e o que você acredita do que o seu Deus é capaz de fazer. Entende? É nessa hora, querido, nessa hora Deus está te dando a oportunidade de você crescer de fé em fé, de glória em glória. E aí eu sei que, para resumir, querido, de repente, eu com toda aquela, ali pensando, Deus curou, mas Deus não curou, mas o que está acontecendo? E eu continuei ministrando quando de repente eu vi a família toda em pranto, caída no chão, a filha que estava carregando aquela senhora já estava de joelhos, chorando, daqui a pouco todo mundo abraçou ela. Eu falei, não, Deus curou, só eu que não estou crendo nesse negócio aqui, gente, porque se a família inteira viu a mulher se levantar, andar, e aí naquele momento a fé veio, a fé cresceu. Mas sabe, querido, é assim que Deus vai te dando experiência, né? Porque você ouve falar que Deus cura paralítico, que Deus levanta, que Deus cura cegos, né? E você vê, com certeza você já viu, presenciou milagres. Quantos milagres eu já havia presenciado? Quantos milagres eu já tinha orado, né? Mas naquele momento, era o meu momento de Deus falar, não, agora você está na hora de você crescer em Deus. Entende, queridos? Então, naquele dia, eu senti com clareza Deus dizendo, a responsabilidade de usar fé para receber o seu milagre é sua. Mas sabe, querido, você pode agir de duas formas. Eu tenho visto pessoas que desistem, né? Não tenho fé mesmo, desiste, deixa para lá. Ou você pode olhar e dizer, posso até não conseguir tudo agora, mas eu vou usar o que eu tenho. Eu vou fazer a minha fé crescer. Eu vou buscar a ajuda de Deus. Porque, querido, essa decisão é crucial. Se você vai usar o que tem ou não. Sabe, querido, quando você decide usar o que você tem, você vai ficar impressionado com o socorro de Deus, como Ele vai vir ao seu encontro, quando Ele vai fortalecer a tua fé, como a tua fé vai estar preparada para a próxima situação. Sabe, eu creio que isso é uma lição que nós temos que aprender. Nós temos que usar a fé que tem. Nós temos que usar a fé que tem, querido. Amém? Então nós temos que aprender a ter uma atitude de fé e dizer, olha, eu vou usar o que eu tenho. Agora, irmãos, tem situações, querido, que eu orei por mais de 10 anos. Tem coisas que eu acho que eu oro por 20 anos, mas eu não vou desistir. A fé não desiste, querido. A fé é teimosa, a fé não volta atrás. Entende? Então eu quero te desafiar a assumir essa responsabilidade de crer. Não só a responsabilidade de crer, mas de fazer a sua fé crescer. Nós temos que ter tempo com Deus. O crente precisa ter tempo com Deus. O que fortalece sua fé? A fé vem por ouvir a palavra. Tem que se encher da palavra. Tem que ter tempo de oração. A Bíblia diz, querido, que Abraão se fortaleceu da fé dando glória a Deus. Quando nós estamos adorando, exaltando Deus, declarando a virtude, a grandeza dele, isso tira os nossos olhos da situação e coloca os nossos olhos em Deus. Está difícil, querido? Louve. Exalte ao Senhor, comece a adorar. E o Espírito Santo vem começando a te encher de júbilo, de alegria, vai renovando a tua fé. E por mais que você pareça estar preso numa cadeia, você começa a louvar e adorar, e quando você menos espera, querido, as cadeias são abertas. Como viveu Paulo naquela prisão. E aquilo, ou aqueles que te oprimiam, ou te encarceravam, são retirados do teu caminho. E você se ver livre para continuar trilhando a carreira que lhe foi proposta, e avançar e não desistir. Então, quando você não tem respostas, quando você não entende as circunstâncias em sua volta, decida crer.
É uma decisão que só você pode tomar. E uma responsabilidade sua. Nós podemos, querido, tomar uma atitude de dizer, eu vou provocar o sobrenatural de Deus. Eu assumo, a responsabilidade é minha. Tudo é possível que crer. Eu vou chamar essa possibilidade para a minha decisão de fé. E eu vou lutar até que aconteça em nome de Jesus. Você pode falar amém, queridos? Amém? Deus, segundo a vontade dEle, Ele coloca em nós o querer. E Ele mesmo é capaz de efetuar o querer que Ele colocou em nós. Mas para que o querer se efetue, nós precisamos de fé. Nós precisamos crer. E essa responsabilidade é sua, é minha. Que eu e você possamos decidir crer até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que você possa decidir crer. Com a fé que você tem, aquele homem diz, Senhor, eu creio, mas acrescenta a minha fé. Eu creio, não sei se é o suficiente, se não for, acrescenta a minha fé, mas eu avançarei com a fé que eu tenho. Eu avançarei com a fé que o Senhor me deu, porque é o Senhor que faz essa fé crescer, é o Senhor que dá essa porção. Entende, queridos? Aquele dia que eu orei por aquela senhora, que até então não sabia que era paralítica, a partir daquele momento, querido, eu saí dali com uma fé do tamanho de uma montanha. Naquele momento, eu criei qualquer coisa. Naquele momento, eu saí caçando o inferno, até porque naquela época, naquele momento, a gente estava ali num ambiente, numa situação de batalha espiritual, de libertação, de cura, né? de quebrar cadeias, grilhões, pessoas aprisionadas. Queridos, naquele momento eu saí arrastando o inferno. Por quê? Porque a minha fé cresceu. A minha experiência com Deus. E naquela hora que o pastor Géser falou para mim, ora e usa a fé que você tem, ele estava dizendo, Deus vai te acrescentar. Deus vai te acrescentar. Se você não retroagir, se você não desistir, avança com a fé que você tem. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, usa a vara. Ele está dizendo, Moisés, usa a tua fé, porque eu já falei que eu sou contigo, eu sou com você, eu sou sobre você, eu já te dei a ordem. Agora, Moisés, é com você. Toca, usa a vara. E é isso que Deus está dizendo, querido. Eu não sei qual é o tamanho da tua fé, o que Deus está falando é o seguinte, avança. Usa a fé que você tem, decide crer com a fé que você tem e Deus te acrescentará. Amém? E Deus te acrescentará. A responsabilidade de crer é sua. Quando aquele homem disse, se o Senhor pode, Deus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Que você decida crer, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Pai. Deus, aqueles que têm ouvido, o Senhor está ouvindo a voz do teu Espírito Santo. Alguns, Senhor, talvez tenham desfalecido na fé, tenham desistido, tenham, Senhor, pensado, Deus esqueceu, Senhor, olha a minha necessidade. E hoje o Senhor vem dizer, filho, eu conheço a tua necessidade, mas eu quero ver a tua fé. Filho, o reino de Deus é movido por fé. O reino de Deus é movido por corações que creem, querido. Oh, Deus. Ah, meu filho. Querido, você aí onde você está, onde você estiver, que você decida crer. Que você assuma a responsabilidade de crer e dizer, Senhor, eu creio. Se necessário for, acrescenta a minha fé, mas eu não vou desistir, eu vou avançar e continue, batei, dá-se-vos-á, pedi, o Senhor te atenderá, querido. Creia somente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que você decida crer. Em nome de Jesus. Olá, posso fazer uma oração por você? Deus abençoe a sua vida, por você ter nos ouvido até aqui.
Agora que você ficou com a gente até aqui, eu gostaria de te pedir mais 1 minuto para fazer uma oração junto com você, pela sua vida, pela sua família. A Missão Leão de Judá é um ministério itinerante e interdenominacional. Não pregamos placa de igreja, mas pregamos a Cristo. Nós visitamos todas as igrejas que nos convida e Deus nos permite visitá-las. Os nossos canais de contato estão todos abaixo na descrição do vídeo. Talvez nós nunca tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente e conhecer a sua igreja. Será uma honra para nós. Mas independente de Deus nos dar essa oportunidade, eu gostaria de unir a minha fé com a sua fé e nós orarmos juntos e poder abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E que se cumpram todos os propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Feche seus olhos agora, nesse momento, aonde você estiver, e una sua fé conosco. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo amado, eu quero, Senhor, abençoar, Pai, esta vida que está nos ouvindo agora. Entra, Senhor, com as tuas mãos de providência. Envia, Senhor, os teus anjos, Pai, para cercar esta vida, para abençoá-la, guardá-la de todo mal. Deus, toca, Senhor, e, Senhor, supre, Pai, as necessidades que o Senhor conhece, o Senhor que sonda corações. Visita, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja visitando esta pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha entrar com providências de cura, que toda enfermidade, Senhor, seja cessada, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, seja tocada e curada pelas Tuas mãos de milagre. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aonde ela estiver. Pai, que o Senhor entre, Pai, com todas as providências. Guarda, Senhor, este lar, esta família, esta vida, Pai. E que os Teus sonhos e os Teus propósitos se cumpram, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-la. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. E nós, Senhor, oramos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando nesse canal. Se inscreva no canal para que a gente continue abençoando a tua vida. Deus abençoe. Saiba que Deus é contigo. Continue firme, porque Ele é na sua vida. Deus abençoe.